Vamos abrir essa Bíblia em João 4. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 3. Convido vocês a colocarem de pé, para a gente fazer uma palavra. Diz assim: quando pois o Senhor veio a ser dos fariseus, tinha ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, senão seus discípulos. Deixou a Judéia e desviou-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó e seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o nome de Deus e quem ele te pede, dai-me de beber, tu lhe pedires, ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que te atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? E tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que pediu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse a aqueles homens: vinde comigo, e veja um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse, portanto, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram para comer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que nessa manhã o Senhor se revele agora, Pai. Ó Pai, que através desse texto, Pai, que através do tempo, Pai, o Senhor, Deus, encontra, Deus, uma terra fértil no coração de cada um de nós, Pai. Que a tua palavra seja pregada, que os nossos corações, Deus, sejam ministrados, Pai, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos passar. Eu te peço, Deus, que possa falar, Deus, nessa manhã, tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, apenas através do teu Espírito, Pai. Seja o Senhor falando, Pai, que seja o Senhor tocando e ministrando. Essa oração que eu te peço, seja agradecida. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, né? É uma história muito bonita da Bíblia e é um texto que, particularmente, eu gosto muito, né? Da história da mulher samaritana. E aí, tem 2 pontos que, né, nos últimos meses, em geral, né, principalmente aqui para nós, a nossa igreja, esse texto foi um texto que a gente tem escutado
sabe bastante. Quando eu digo em geral, né, em todo o Brasil, porque uma música estourou recentemente, conta a história dessa música. Dessa história. Quem conhece essa música que fala sobre Tu és, né? Tu és fala sobre essa história. E aí essa música estourou e nós conhecemos mais um pouco sobre a história da mulher samaritana. Então, é uma história que a gente conhece. Em segundo lugar, aqui na igreja, nós escutamos durante alguns domingos que era necessário passar por Samaria, né? O pastor Sandro trouxe uma série de mensagens sobre esse tema, né? E eu gosto muito dessa passagem. E eu acredito que talvez, né, eu já escutei ela durante muito tempo, mas não tinha ali um entendimento, né? Não tinha uma compreensão tão boa desse texto, né? De forma que você quer falar comigo através desse texto, né? E eu tive de uns anos para cá, né? De 2 anos para cá, porque eu fui contagiada. Contagiada pela música, contagiada pelas palavras e explicações do pastor. E aí a gente já percebe, né, o quanto que nós somos contagiados sem perceber. Porque quando a gente escuta esse texto, né, quando a gente lê esse texto, já não é um texto tão desconhecido. É um texto que a gente já lembra, a gente já faz alguns insights, porque nós somos contagiados através da história dessa mulher. E eu queria falar um pouco sobre a história dela, né, e passando por algumas partes desse texto que nós lemos, um pouco extenso, mas que tem muitas coisas para nos acrescentar. E o nosso tema, né, é mente contagiante, é ter a mente de Cristo. Mas antes de nós contagiarmos sobre algo, né, ou antes de nós contagiarmos, passarmos algo, nós precisamos nós precisamos passar por alguns passos para que esse processo aconteça. E essa história é uma história que descreve bem esses passos que a gente precisa viver. E eu queria dividir, né, essa história, a nossa palavra de manhã em 3 pontos. 3 passos, né? O encontro, a mudança e o contágio. E sobre o encontro, nós vemos que essa mulher não teve encontro com Jesus. Né? Jesus estava seguindo a viagem, mas ele entendeu que era necessário passar ali por Samaria, e ele vai para Samaria, ele vai ali para chegando uma mulher vai buscar algo. Ela vai fazer algo que ela estava acostumada a fazer. Fazia parte da rotina dela. E aí, naquele momento, quando ela vai até o poço, ela tem um encontro com Jesus. Eu acredito que quando ela saiu de casa, ela não tinha noção de quem ela encontraria. Ela não tinha noção nem se ela encontraria alguém. Porque como nós já aprendemos, né? E é interessante quando você vai ver o pano de fundo dessa história, ela ia buscar água num horário que a maioria das pessoas não iam. As pessoas iam em outros horários, mas ela ia um pouco mais tarde, né? E a Bíblia fala que ela ia até Samaria por volta da hora sexta, não era um horário comum para se buscar água. E muitas pessoas, né, alguns alunos entendem que ela ia nesse horário porque ela precisava se esconder, porque ela tinha vergonha de estar no poço buscando água no mesmo horário que as outras mulheres buscavam, as outras pessoas buscavam. Então ela ia ali com o intuito de se esconder, com o intuito de buscar água, mas não ser vista. Mas quando ela chega naquele poço, ela tem um encontro dos encontros. E aí, eu penso que, quando a gente pensa sobre encontro, a gente pensa que tudo começa com um encontro. Naquele momento, ela encontrou com Jesus de uma forma despretensiosa e a história dela começa. E tem alguns pontos que a gente vê nesse encontro e que a gente precisa pensar na nossa vida também. A gente precisa pensar no nosso encontro com Jesus. E eu queria te levar a pensar sobre isso, no seu encontro com Ele. E o primeiro ponto que eu queria trazer é que o encontro com Jesus, ele quebra os nossos conceitos e os nossos preconceitos. A gente vê que quando ela chega naquele poço e Jesus pede água para ela, a primeira coisa que ela fala, mas você falando comigo, né? Como que você, judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Então ela tinha preconceitos ali, que eles não poderiam se falar, que ele não poderia estar pedindo algo para ela. E aí Jesus começa a conversar com ela e ministrar no coração. E não é diferente com a gente. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos muitos conceitos e nós temos também muitos preconceitos concebidos. Então nós temos ideias formadas sobre a vida, sobre a nossa forma de viver, como deve ser a vida, como eu devo agir, como eu devo reagir. Nós temos ideias formadas sobre nós mesmos.
Nós temos ideias formadas sobre o melhor. Nós temos ideias formadas sobre tudo. Eu sei como é, eu sou juíza de vida, isso tem que ser feito assim, isso tem que ser resolvido assim. Mas aí quando nós encontramos com Jesus, nós percebemos que eram só preconceitos. E que Jesus ele pode quebrar aquilo que para a gente era um conceito muito bem estabelecido. Na verdade, quando nós encontramos Jesus e nos tornamos cristãos, nós precisamos do quê? Mudar os nossos princípios e os nossos valores. A gente fala muito sobre isso. Olha, esse é um valor cristão para mim. E às vezes um valor cristão antes não era um valor para você. Quer ver um exemplo? A gente aprende a vida inteira, né? Que é o quê? Olho por olho, dente por dente. Né? Se fizer alguma coisa comigo, eu não levo o desaforo para casa. E aí a gente tem esses conceitos. Eu não posso. E aí a gente vai para a Bíblia, a gente conhece Jesus, e Jesus vira e fala assim, se te baterem na face, uma face, faz o quê? Dá a outra. Olha que interessante, a gente tinha um conceito bem estabelecido, e a partir desse momento a gente quebra esse conceito. Não sei, a gente precisa, né, quebrar esse conceito. Então o encontro com Jesus, ele quebra tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente acha, tudo aquilo que a gente aprendeu com os outros, e que a gente acabou entendendo por nós mesmos, né? E Jesus, ele faz isso. No encontro com Jesus, a nossa vida é ressignificada. E aí é o tema do ano passado, né? Quando nós nos encontramos com Jesus, nós precisamos ressignificar algumas coisas dentro de Jesus. Não tem como a gente encontrar com Jesus e continuar pensando da mesma forma, né? Continuar tendo os nossos conceitos pré-estabelecidos e achar que isso é. O segundo ponto que a gente vê nesse texto é que o encontro com Jesus, ele nos mostra as nossas necessidades. E aí, no versículo 15, fala assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, nós vemos uma mulher que tinha sede, uma mulher que precisava ali de, eu não sei exatamente, né, mas frequentemente voltar ao poço para poder buscar água. E aqui ela reconheceu que ela tinha uma necessidade, ela falou, olha, me dá dessa água, porque eu não preciso mais vir aqui, eu não sei também sei. Então, ela entendia que ela tinha uma necessidade. E nós precisamos, irmãos, reconhecer as nossas necessidades. Né? Nós temos necessidades específicas, cada um aqui de nós, que precisam ser colocadas diante de Jesus. Por exemplo, essa mulher, né, essa questão que eu falei de ir ao poço, um horário, né, distinto das outras pessoas, mostrava vergonha, mostrava constrangimento. Ela tinha sempre que voltar para buscar água, né? Imagina, a gente compra lá o nosso galão de água, ou então tem o poço que sai na nossa torneira, olha que legal, é muito bom, né? Graças a Deus. Mas antigamente não, eles tinham que ir até o poço, buscar água, o poço era fundo, era uma mulher, provavelmente estava sol. Olha como deveria ser cansativo ir até o poço buscar água. Então ela fala assim, se tem uma água para me dar, porque eu não preciso mais voltar aqui. Ela tinha necessidade, ela estava cansada, ela sentia vergonha, ela estava constrangida. E ela tinha necessidades específicas que ela colocou ali diante de Jesus. E aí eu te pergunto, qual é a sua necessidade que precisa ser entregue diante de Jesus? O que você tem sentido que precisa ser entregue diante de Jesus? Uma vergonha? Um cansaço? Um desânimo? Uma culpa? Um pecado? Um ressentimento? O que precisa ser entregue diante de Jesus? Senhor, eu realmente, né, agora eu não quero mais voltar aqui, eu não quero mais sentir essa sede. Né? Então, quando ela pede isso para Jesus, ela mostra as necessidades que ela tinha. E aí fica para a gente, né, refletir e pensar dentro, né, do nosso entendimento, dentro do seu coração. Qual é a sua necessidade que você precisa entregar diante de Jesus, entendendo que Ele tem poder para mudar, que Ele tem poder para suprir as minhas e as suas necessidades. Né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E também nós temos necessidade de nos saciar. Ela fala isso, olha, eu não quero mais ter sede. Então, ela precisa se saciar. É muito ruim, irmãos, nós sentimos sede, nós sentimos que falta algo, nós precisamos, não café, eu preciso de sede. Né? Quem é que nunca sentiu sede? E hoje de manhã, nós conversávamos sobre isso na EBD, né? Que todos nós, irmãos, o ser humano, ele tem um vazio dentro dele. Nós temos um vazio, e na verdade nós não temos mais, porque nós temos Jesus, né? Mas o ser humano ele tem um vazio, e o Senhor ele quer preencher esse vazio. O Senhor ele quer tirar essa sede. Quando eu penso em
sede, eu tô com necessidade, eu penso em busca, né? Eu tô com sede, eu preciso de algo, então dá desespero. E o ser humano ele tem esse desespero dentro dele, que ele faz o quê? Ele procura saciar as mais diversas formas. Então, às vezes, saciar com vícios, saciar com outras questões, saciar com relacionamentos. E aí, o pastor Santo trouxe muito bem colocado, que a gente pensa que preencher esse vazio às vezes é só com coisas ruins, né? Com droga, com bebida, né? Com relacionamentos. Mas às vezes a gente tenta preencher esse vazio de formas boas. No sentido assim, o meu vazio só vai ser preenchido quando eu casar. O meu vazio só vai ser preenchido quando eu me formar na faculdade. Quando eu tiver um filho, quando eu for morar para outro país. Então são coisas assim, não é errado a gente querer. Mas a nossa sede não vai ser saciada nessas coisas. Porque a nossa sede só é saciada em Jesus. Então nós precisamos entender que o Jesus ele quer nos preencher. Ele quer tirar a nossa sede. Ele quer entender as nossas necessidades. Para Jesus nos ajudar nas nossas necessidades, a gente precisa reconhecê-las e entregar diante dele, igual a São Paulo. Um terceiro ponto é que o encontro com Jesus, ele traz luz e nos leva a reconhecer os nossos pecados. No versículo 17 e 18 fala assim: Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens nem é teu marido. Isso disseste com verdade. Gente, olha que pesado, né, isso que aconteceu. Ela falou, eu não tenho marido. Jesus falou, você não tem mesmo, esse que você tem não é teu, você já teve 5. Ali naquele momento, né, o pecado dela, a situação dela veio à tona. Né? Jesus, ele falou sobre o pecado. Ela falou, né, ela foi sincera diante de Jesus, e aí Jesus falou para você, eu sei que você não tem. E quando nós temos um encontro com Jesus, isso acontece. E na verdade é dolorido, não é confortável, mas é necessário. Se não acontece, tem alguma coisa errada. Isso precisa acontecer. E fazendo uma comparação, que a palavra de Deus diz que o nosso Senhor ele é a luz. Né? Quanto mais nós estamos perto da luz, mais clara ela fica. Quanto mais claro fica, mais visível fica. Quem nunca saiu de casa, às vezes comendo, e aí quando chegou na igreja mudou para a roupa florida, a roupa da suja não tinha nem reparado. Né? Nós que somos mulheres, às vezes a gente se maqueia no carro, no escuro, uma coisa rápida ali. Aí quando você chega num lugar com qualidade, você olha para as pessoas e fala, misericórdia. Porque quanto mais claro a gente está, mais os defeitos ficam visíveis, né? Mais os detalhes ficam visíveis. Então, irmãos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais as nossas falhas vão ficar evidentes, mais os nossos pecados vão vir à tona. Mas isso não é ruim, não. Isso é bom. Isso é bom, porque nós temos a oportunidade de olhar para a nossa vida, né? Trazer luz, aquilo que precisa ter luz, porque se tiver no escuro, a gente não enxerga. Né? E aí a gente já escutou muito isso. Fulano não se enxerga, né? Mas a gente também não se enxerga. A gente, muitas vezes, não enxerga com clareza aquilo que precisa ser, né? Que nós precisamos enxergar. Isso é um processo que a gente precisa viver. E isso aconteceu com essa mulher. Ela se encontrou com Jesus e Jesus, você não tem, você tem deficiência, você não é. E aí, naquele momento, eu acredito que ela ficou muito constrangida. Mas ela, como Senhor, eu vejo que tu és processo. Ao reconhecer os pecados dela, ela reconheceu que Jesus é. E ela entendeu a dependência dela, ela entendeu a fragilidade dela, ela entendeu que Jesus era muito grande, mas que ela era muito pequena. Assim como eu, né? Assim como você. Então, o encontro com Jesus, ele revela, ele mostra os nossos pecados. Um outro ponto é que o encontro com Jesus, ele revela quem eu sou. E quando a gente vê a forma que essa mulher se descreve, primeiro ela se descreve como mulher samaritana e depois ela se descreve como uma mulher que não tem marido. Essas são as duas coisas que ela fala sobre ela mesma. Sou uma mulher samaritana e eu sou uma mulher que não tem marido. Mas, na verdade, o Senhor ele quer nos revelar quem nós somos nele. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Muitas vezes nós estamos com a nossa identidade perdida. E o Senhor, ele quer restaurar a nossa identidade. Você já se perguntou quem eu sou? Se alguém chegar para você e falar assim, quem é você? Me fala.
E aí você fala, não, eu sou a Andresa, esposa do Renan, que trabalha com tal coisa, que frequenta. Não, mas quem é você? Às vezes a gente tem dificuldade de responder, né? E isso é muito real. Na primeira, na anamnese, eu pergunto geralmente essa pergunta. Me fale um pouco de você. Eu sei falar sobre tudo. Eu sei falar um pouco da minha mãe, eu sei falar um pouco do outro, eu sei falar um pouco até de um famoso que eu não conheço. Mas isso sobre quem sou eu? Me fala um pouco. Quais são as suas características? Né? O que você nasceu para ser? Às vezes nós não temos a nossa identidade estabelecida. E o Senhor, Ele quer restabelecer a nossa identidade. Ele quer dizer quem nós somos. Essa mulher estava com a identidade perdida, tanto que ela se escondia. Quem não tem identidade se esconde. Ela se enxergava só como uma mulher de Samaria que não tinha marido. Mas o Senhor queria mostrar que ela era muito mais do que isso. Até porque Ele foi o encontro dela. E se ela fosse uma pessoa que não tivesse valor, o Senhor faria isso? O Senhor faria, porque Ele é o Senhor. Mas nós precisamos entender que quando nós pensamos sobre isso, que o Senhor quer nos encontrar, o Senhor mudou a rota, mudou a trajetória para estar com aquela mulher. Isso significa que ela tinha valor. Isso significa que eu tenho valor. Isso significa que você tem valor, porque o Senhor marcou um encontro contigo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Nós precisamos pedir para que o Senhor restaure a nossa identidade nele. Não é uma identidade do cargo que eu ocupo, da posição que eu tenho, não é o meu currículo. Sabe, não é nada disso. É quem eu sou nele. É restaurar a nossa identidade como filhos. Restaurar a nossa identidade como mulheres amadas, como homens amados, como pessoas que são perdoadas, nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos abençoados, nós somos amados pelo Senhor. E isso é algo que nós não podemos esquecer. O Senhor quer te revelar a sua identidade. E o último ponto dessa parte é que o encontro com Jesus, ele gera mudança. E aí no versículo 19, a gente vê que ela tem ali aquele momento que eu gosto da passagem do filho pródigo, que fala assim, aí ele caiu, né? E cair em si não é queda, né? É recomeço, é levantar. E aí aqui ela fala, Senhor, veja que tu és profeta. Naquele momento a mudança da vida dela começou. E aí nós entramos no segundo ponto, né? Muito a ver com o nosso tema, que toda mudança, ela começa com a nossa mente. Para nós mudarmos, nós precisamos primeiro mudar a nossa mente. Em qualquer aspecto, não é só no aspecto espiritual. Você decidir fazer uma dieta, e aí você vai no nutricionista. Beleza, mas se você não mudar a sua mente, você não vai viver aquele processo. Ah, agora eu quero fazer exercício. Se você não mudar a sua mente, você não vai viver aquele processo. Toda a nossa vida passa pela mente, passa pela mudança de mente, né, a metanoia. E aí eu queria apresentar o modelo cognitivo da TCC, né, que é uma parte dentro da psicologia que eu acho muito interessante. E aí, né, antes de eu falar com os irmãos, eu vejo, já falei isso aqui, mas eu repito, que a ciência, irmãos, fala coisas que alguém descobriu, né, igual eu sei, né, o Beck fala sobre a TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental. E a gente fala assim, olha, modelo cognitivo de Beck, porque ele entendeu. Só que a Bíblia, irmãos, já falava sobre isso há muito tempo. O Senhor já registrava isso no nosso coração há muito tempo, só que o crédito, né, dentro da ciência não é dele, o crédito é de um grande pensador, de um grande psicólogo, mas isso é algo que está dentro da palavra do Senhor. E aí, no modelo cognitivo da TCC, entende assim, ó, que nós temos uma situação, algo acontece com a gente. Dentro dessa situação, nós temos um pensamento. Eu penso sobre aquilo, né, e de uma forma inconsciente. Então, aconteceu uma situação, automaticamente veio um pensamento automático na minha cabeça. Eu vi uma pessoa, veio um pensamento automático na minha cabeça. Né? Qualquer coisa. O tempo todo a gente tem uma situação e nós temos um pensamento. Diante desse pensamento, a gente sente uma emoção. Raiva, alegria, tristeza, ansiedade, todas as emoções básicas que as crianças adoram divertidamente, a gente também tem dentro da gente. Né? A gente sente uma emoção naquele momento. A partir da forma que eu me sinto, eu tenho um comportamento. Eu faço algo em relação àquilo. Então, eu vou dar um exemplo muito, né, simples. Usar a construção que está aqui na frente. Né? Eu cheguei na igreja e a construção passou por mim. Foi uma situação.
aí ele não falou comigo. E aí eu penso, assim, será que a construção está chateada comigo? Automático. Ou então eu vou pensar assim, será que o óculos de construção quebrou? Ou então eu vou pensar assim, enfim, infinitas possibilidades. A partir daquele momento eu vou ter uma noção. Ou eu vou sentir ansiedade, aí eu preciso tentar lembrar o que eu fiz com o pastor, como é que foi ontem com o Justino. Ou então eu vou sentir raiva, daquilo que não falou comigo. Ou então eu vou sentir tristeza, ai meu Deus, nunca mais vou isso que ele falou comigo. E aí, a partir daquela emoção que eu sinto, isso vai gerar um comportamento. Né? Ou eu vou falar, da próxima vez eu também não falo bem. Ou eu vou lá com o pastor no violão, ou então eu vou me afastar, enfim. Isso, gente, esse modelinho aí, a gente reaplica ele 100 vezes por dia. Né? Situação, pensamento, emoção, comportamento. Situação, pensamento, emoção, comportamento. E aí, por que eu trouxe isso, gente? Porque se a gente pensar que a gente é submetido a várias situações durante a nossa vida, o primeiro ponto ali é o pensamento. Eu penso. Todo mundo pensa, irmãos? Amém? Todos nós pensamos. Eu penso, eu coloco o pensamento. E esse pensamento não é intencional. Eu vou pensar isso. Esse pensamento que eu tenho é fruto do que eu tenho dentro de mim. Das minhas crenças, né, das minhas questões, da minha vivência. E aí aquele pensamento vem fruto do conteúdo que eu tenho dentro de mim. E aí eu queria que você abrisse essa Bíblia lá em Filipenses 4, 8 e 9, né, para a gente mostrar, né, para a gente entender isso dentro da Bíblia, né, e não dentro da psicologia. Diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e viste em mim, isso fazer. E o Deus da paz será convosco. Então, o que a gente vê na Bíblia é que o Senhor está nos instruindo, que nós precisamos pensar, falta um outro para mim, né? Que nós precisamos pensar em coisas boas. Né? E aí, no versículo seguinte, ele fala isso, né? Que a gente precisa pensar em coisas boas, e ele fala assim, ó, e tudo que você aprendeste, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, eu penso em coisas boas para poder praticar coisas boas. Então, isso não é diferente. Isso é de Jesus também. E nós entendemos que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Como que eu vou viver uma mudança na minha vida, em qualquer área, principalmente a gente falando aqui uma mudança depois do encontro com Jesus? Através dos meus pensamentos. Eu preciso mudar os meus pensamentos. E tem uma definição, né, tem uma área dentro, né, disso que eu passei para vocês na psicologia, que se chama metacognição. O que é metacognição? É observar os meus pensamentos para eu poder entender eles e aí eu poder reestruturá-los. Então, nada mais é do que pensar sobre o que eu penso. Você já pensou sobre o que você pensa? Passou um pensamento na sua cabeça, você. Por que eu estou pensando isso? Você viu uma pessoa e você tem um preconceito ali definido. Eu vi por que eu pensei isso dela? Né? Alguém falou algo que você pensou nesse sentido, por que eu estou pensando isso? Então, nós precisamos pensar sobre o que nós estamos pensando. E a partir desse momento, a gente consegue mudar a nossa mente. Lá em Efésios 4,17, diz assim: assim digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados do Deus. Então, olha isso, o Senhor está nos dizendo para a gente não ficar na inutilidade dos nossos pensamentos inúteis. Então, a gente precisa mudar esses pensamentos inúteis. Efésios 4,22 nos convida a renovar o nosso modo de pensar, né? Quanto ao prato passado dos escolheiros do velho monte, que se corrompe pela concupiscência de engano. E vos renovei do espírito da vossa mente. Algumas pessoas falam, renovar os nossos pensamentos. Então é possível, irmãos, porque a Bíblia diz que é possível. Lá em Colossenses 3,2 diz assim, eu não tenho um pensamento nas coisas do alto. Salmo 139 diz que de longe o Senhor percebe os nossos pensamentos. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos e nós também precisamos conhecer. Porque quando nós conhecemos os nossos pensamentos, nós conseguimos entender como está funcionando e eu consigo entender
Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho errado e me guia pelo caminho certo. Então, olha, eu estou pensando nisso, não está legal. Como que eu vou mudar esse pensamento? Como que eu vou mudar a minha forma de pensar? A gente precisa pensar sobre o que a gente tem pensado. Para a gente conseguir mudar a nossa mente, né? E aí eu te pergunto, o que você tem pensado? Se você pensar nas últimas semanas, o que tem passado na sua mente? Quando alguma coisa não sai do que você imagina, quais são as frases prontas que tem na sua mente? O que você tem pensado sobre outras pessoas? Será que a gente tem muito padrão de forma de pensar sobre outros? O que você tem pensado sobre você? O que você pensa? Que você não tem valor, que você não consegue nada, que você é insuficiente, que você é um derrotado. Será que essas coisas passam sobre a sua mente? Né? E relembrando com Colossenses, né? Nós precisamos manter o nosso pensamento nas coisas do alto, nas coisas do Senhor, no que o Senhor fala sobre nós, no que o Senhor fala a nós. Né? E aí, para a gente passar para o último ponto, o que você pensa sobre Cristo? Quem é Jesus para você? O que você pensa sobre ele? Quais são as definições que você tem sobre Jesus? Quais são as características que você enxerga em Jesus? E aí, a gente passa, né, por esse ponto sobre a mente de Cristo, que é o ponto aqui, né, o outro ponto do tema desse mês. Lá em 1 Coríntios 2,16, diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Como que a gente faz isso? E aí, essa semana eu estava pensando sobre isso. Na verdade, eu estava escutando a pregação da Dani, e eu vou pedir licença poética para falar do meu pai também. E, às vezes, alguma pessoa chega para mim que conhece o pai e não me conhecia e fala assim: Nossa, você se parece com o seu Cristiano, né? Aí eu falo: Sou. Você se parece com ele. E às vezes alguém chega para mim e fala assim: Nossa, você tem, né? A minha mãe, quem conhece mais, fala assim: Você tem o nariz do seu pai, né? Você tem agora até o vermelho igual ele. Você é vermelho igual seu pai. Né? Então, se você pensar aí nos pais do filho, tem características muito fortes, né? Muito marcantes. Nossa, você tem os olhos da sua mãe. Nossa, você tem a personalidade, né? A gente fala isso, você tem tal coisa de fulano. E, gente, isso é quem eu sou, né? Eu, de fato, tenho o nariz do meu pai, né? Geneticamente e por circunstância. Ele quebrou 2 vezes e eu quebrei 2 vezes também. Então, assim, é algo que está em mim. Eu não consigo tirar. Faz parte de quem eu sou, né? Ninguém muda isso, porque faz parte da minha identidade como filha. Como filha do Alexandre, eu tenho esse nariz, né? E muitas outras coisas, irmão. E aí, eu estava pensando sobre isso, quando eu penso assim, ó, nós temos a mente de Cristo, né? Nessa questão, o nariz do Alexandre, a mente de Cristo. E aí o Senhor me trouxe no coração, para mim ter a mente de Cristo, eu preciso ter, ser filha. Eu preciso entender a minha filiação. A partir do momento que eu me entendo como filha e automaticamente eu fico parecida com ele, automaticamente as pessoas vão olhar e vão falar: não sou assim, você tem o nariz do Alexandre, eles vão falar: você tem a mente de Cristo. Por quê? Porque faz parte de quem eu sou. E quem eu sou, ninguém pode tirar. Quem você é, ninguém pode tirar. A não ser que nós queremos deturpar a nossa identidade. E a gente faz isso. A gente se sabota. Usando comparação do nariz, né? Eu posso ir lá e pagar uma rinoplastia. E esses dias eu vi um testemunho de uma pessoa e eu achei muito bonito, que ela tinha um nariz assim, diferente, né? Bem diferente. E aí o sonho da vida dela era fazer rinoplastia.
você, qual é a mudança que você quer viver. Você precisa ter identidade restaurada. Você precisa ter refletido de um vazio que você não consegue se livrar. Você precisa quebrar conceitos e preconceitos. Você precisa trazer luz aos seus pecados. Eu não sei. E às vezes, irmãos, você está pensando assim: mas eu já me comprei com Jesus. Bom, aleluia, 15 anos. Irmãos, eu queria dizer que há 8 anos atrás, eu não comprei com ele, não. Eu casei. Nós temos 8 anos de matrimônio, mas como é bom, quando às vezes a gente marca um pronto, e sai, e aí esse problema do porquê a gente começou, esse problema da nossa trajetória, eu lembro do início, eu já sou de projeto. E mesmo que você já tenha tido um encontro com Jesus, tem encontro dele. Marca um encontro com Cristo. Fala, Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu quero viver essa transformação dessa glória de Deus. Então nós podemos sempre nos reencontrar com Jesus.